Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Jorge Vinícius está com um menu bem cheio hoje, Jorge. Bom dia para você. As informações do esporte na Jogada com o Jorge Vinícius. Bom dia para você, Mauro, Adriana, todos que nos acompanham aqui no Nova Manhã. Com relação a essa alteração no regulamento do Campeonato Italiano, que vai proibir os times usarem uniforme verde, é uma determinação da televisão exclusivamente, porque o objetivo é evitar que a cor dos uniformes seja muito similar à do gramado, atrapalhando o contraste da transmissão e dificultando a visualização por parte do telespectador. Essa moda aqui no Brasil não vai pegar pela quantidade de equipes grandes, principalmente do futebol brasileiro, que utilizam a cor verde no seu uniforme. Bom, estamos a 7 dias do início da Olimpíada, falta apenas uma semana para ser aberta oficialmente a Olimpíada de Tóquio no Japão. E algumas notas interessantes, porque ontem veio a confirmação oficial. O tenista sérvio Novak Djokovic confirmou a sua participação na Olimpíada de Tóquio. No início da semana, o atleta sérvio havia dito que ele estava dividido, sem saber se participaria ou não da Olimpíada deste ano em Tóquio, mas acabou decidindo por jogar e ele está realmente, de fato, confirmado para disputar a Olimpíada e é o grande favorito à medalha de ouro, Novak Djokovic. Ontem nós tivemos o último amistoso preparatório da seleção de futebol, o time masculino do Brasil se preparando para a Olimpíada de Tóquio e a vitória de virada 5-2 para cima da seleção dos Emirados Árabes. A seleção brasileira disputou esse amistoso na Sérvia. Esteve atrás do placar em 2 oportunidades, mas conseguiu virar o jogo. Foi um jogo complicado. 5-2, goleada para a seleção brasileira em cima dos Emirados Árabes. Agora a seleção brasileira estreia na Olimpíada no futebol masculino no próximo dia 22 de julho, 8h30 da manhã, horário de Brasília, no estádio de Yokohama, diante da seleção da Alemanha. Aliás, a tabela já está definida da seleção brasileira no futebol masculino. Dia 22 de julho, estreia contra a Alemanha, quinta-feira que vem, 8h30, horário de Brasília. Depois, no dia 25, 3 dias depois, enfrenta a Costa do Marfim, 5h30 da manhã, horário de Brasília. E encerra sua participação na primeira fase no dia 28 de julho contra a Arábia Saudita, 5 horas da manhã também, horários de Brasília. Agora, outra informação importante, o cavaleiro João Vitor Marcari Oliva, filho da campeã mundial de basquete prata olímpica Hortência, foi o primeiro atleta do Brasil a se instalar na Vila Olímpica em Tóquio. O atleta, o cavaleiro João Vitor e o seu cavalo chegaram na noite de ontem na capital japonesa. Eles embarcaram da Alemanha, onde o seu companheiro de competição cumpriu quarentena. O cavalo do João Vitor Oliva teve que cumprir uma quarentena e estavam lá na Alemanha e agora já chegaram em Tóquio. A primeira modalidade do hipismo nos Jogos Olímpicos, o adestramento começa com o Grand Prix, dias 24 e 25, a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília. E a definição do pódio por equipe será no dia 27, também no mesmo horário. O pódio individual no dia 29, 5h30 da manhã, horário de Brasília. Agora vamos para o futebol, porque ontem na Libertadores nós tivemos um representante brasileiro em campo. O Internacional jogou no Paraguai diante do Olímpia e ficou no 0-0. 0-0, um bom resultado. Agora no jogo da volta o Inter joga em casa na próxima quinta-feira, só dependendo de uma vitória para chegar às quartas de final. Na Copa Sul-Americana, ontem o Santos fez a sua estreia na Vila Belmiro. Jogou para o gasto, ganhou por 1-0 diante do Independiente de Avedianeda da Argentina. O Santos, com esta vitória, também agora na próxima partida, quinta-feira em Avedianeda, vai precisar de apenas um empate para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana. E prestem atenção nesta notícia, informação importante, Mauro, Adriano e amigos que nos acompanham, porque o jogo da volta pela Libertadores da América entre Flamengo e Defensa e Justiça da Argentina, pelas oitavas de final da competição, será disputado em Brasília, e agora notícia, com presença de público.
A Confederação Sul-Americana de Futebol confirmou ontem, no começo da noite, a mudança do estádio. Essa partida seria no Maracanã, mas vai acontecer agora em Brasília, no Mané Garrincha. O horário foi mantido, 9h30 da noite. A alteração aconteceu após o governo do Distrito Federal liberar a presença de público no estádio Mané Garrincha, um limite de até 25% da capacidade do estádio. Então, a partir de agora, começa essa situação também no Brasil, Mauro e Adriana, de liberação aos poucos dos torcedores vacinados para acompanhar algumas partidas, e a primeira delas será pela Libertadores da América, oitavas de final, jogo que pode definir a classificação do Flamengo na semana que vem, Mauro e Adriana, para as quartas de final. A gente a Larissa Neves tinha comentado aqui com a gente dessa liberação do público nos estádios, né, no Distrito Federal. Jorge, é aquilo, né? A gente todos os estados brasileiros estão paulatinamente liberando todas as atividades, né? E aí é fatal que isso aconteça com o futebol. É o momento? Eu acho que não. Agora, o Brasil inteiro tá achando que a pandemia acabou. A coisa tá praticamente normal por aí. Aí você vai falar assim, se tá todo mundo na rua, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo saindo, por que não o futebol? Eu acho que ainda não tava um momento para se liberou geral, mas o futebol vai na onda, né, Jorge? Exato, não tem como remar contrário à maré desse momento, né? A gente vale lembrar que, de repente, a situação começa a melhorar, mas nós estamos, de repente, à mercê também de uma terceira onda, né, nessa pandemia. Ninguém está seguro absolutamente de nada. Quanto mais precaução a gente tiver e quanto mais segurança a gente tiver, é melhor. Mas, em todo caso, como você disse, o futebol não está fugindo à regra dos acontecimentos paralelos à pandemia. Agora, no Brasileirão, nesse fim de semana, uma rodada interessante, a 12ª rodada, ela vai ser aberta amanhã, num jogo de 2 tricolores. Adriana, São Paulo e Fortaleza, amanhã, 5 da tarde no Morumbi, o São Paulo cheio de desfalques, preparando o time para jogar a partida de volta na Argentina contra o Racing pela Copa Libertadores. São Paulo e Fortaleza, você vai de tricolor paulista ou você vai com o tricolor que está com a melhor campanha, quarto colocado, Fortaleza, Adriana? Tricolor paulista, 1-0. Tenho certeza que o Mauro tem palpite diferente. Não é um palpite, não sou eu. Aqui o meu computador está escrito aqui em letras garrafais que se o São Paulo conseguir empatar, já sai no lucro. E o pior é que eu concordo. Mas eu estou ali firme na minha convicção que a gente vai conseguir. 12ª rodada, vamos acelerar aqui que a gente vai fechar com Fórmula 1, que temos uma informação importante, hein? Então amanhã, largada da 12ª rodada do Brasileirão, São Paulo e Fortaleza. Amanhã, Ceará e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Domingo, Chapecoense e Cuiabá, Atlético Goianiense contra o Palmeiras, Bahia e Flamengo, Internacional e Juventude, Bragantino contra o Santos no domingo. E na segunda-feira, o complemento com América Mineiro e Sport. Agora, para a gente fechar aqui a nossa jogada, nosso quadro com as informações do esporte no Nova Manhã. Grande Prêmio da Inglaterra, domingo, nesse fim de semana, no circuito de Silverstone. E nós teremos, neste domingo, no Grande Prêmio da Inglaterra, um grande prêmio diferenciado, diferente. Porque o Grande Prêmio da Inglaterra deste ano será palco da primeira classificação sprint da história da Fórmula 1. Ou seja, o grid de largada ele vai ser definido por uma corrida de 100 quilômetros amanhã. É a primeira vez desde o Grande Prêmio do Japão de 2003 que alguma parte da classificação será realizada a partir da sexta-feira, a partir de hoje. Então, a classificação sprint, ela vai oferecer 3 pontos para o pole position, 2 para o segundo colocado e 1 para o terceiro no grid de largada. Primeira vez na história que o pole vai receber pontos em um fim de semana de Grande Prêmio na Fórmula 1. Com 29 pontos disponíveis, o Grande Prêmio da Inglaterra será a segunda corrida da história com maior pontuação em disputa, atrás apenas do Grande Prêmio do GP de Abu Dhabi em 2014,
quando 50 pontos estavam em disputa. A única corrida com pontuação dobrada em toda a história na Fórmula 1. Então vamos ficar atentos, porque o Grande Prêmio da Inglaterra no circuito de Silverstone, ele começa para valer hoje e amanhã já teremos a corrida com 100 quilômetros valendo pontos para o primeiro, o segundo e o terceiro, para aqueles que vão assegurar as primeiras posições, além do Grande Prêmio no próximo domingo. Mauro Taliaferri e Adriana Couto. Valeu, Jorge. Bom fim de semana. Até segunda-feira com todas as informações do esporte, da rodada, da Fórmula 1 também e da Olimpíada, que tá chegando, começa já na semana que vem. Bom fim de semana, Jorge. Um excelente fim de semana a todos e a gente retorna na segunda-feira. Até lá.